E aí, meus amigos, tudo bem? Preparado para a nossa aula? Pega o seu caderno aí, desliga o WhatsApp, fica focado, anote as dicas do professor e já faça sua matrícula para o nosso segundo revisaço, que vai começar dia 2 de fevereiro aqui na Like Concurso. Dia 2 de fevereiro, segundo revisaço, ok? Um abraço e até mais. Tchau, tchau! Bom dia primeiro, né? Pela 20ª vez que vocês estão me vendo daqui. Já entenderam, né? Para voltar. Para quem não sabe, eu sou a professora Kelly, ok? A gente já teve aula de Direito Administrativo aqui, que é uma matéria que eu gosto. Eu sei que a gente sabe que é um pouquinho mais difícil. Só que hoje eu vou lecionar uma matéria que eu amo. Ou seja, eu sou extremamente apaixonada pelo Direito Processual do Trabalho e Direito do Trabalho, ok? Então, a gente vai ter um foco hoje mais a respeito da sua CLT, ok? Abre na sua CLT aí para a gente começar, porque de acordo com o que eu for falando aqui, você, em vez de grifar no seu material, você vai grifar na sua CLT, ok? Por quê? Porque a gente vai verificar aqui agora que existem artigos que caem mais na sua prova do que outros. Então, eu fiz questão de colocar aqui no seu material o que vem recorrentemente caindo na prova da ordem em relação ao processo de trabalho, ok? A gente começa aqui com o processo de trabalho, primeiro dando uma dica, ok? O que a prova da ordem está amando sobre direito processual do trabalho? A bendita reforma trabalhista. Então, eu vou fazer 2 lives essa semana, ou seja, nessa semana agora que vai vir, e daqui uma semana, só sobre reforma trabalhista, ok? Por quê? São os artigos que vêm caindo efetivamente sobre processo de trabalho na prova da ordem. Por que a prova da ordem fez questão de cobrar a reforma trabalhista de forma corriqueira? É porque a gente sabe que são artigos novos e ela quer saber se você já está atualizado em relação a esse tipo de matéria, ok? Que é direito processual do trabalho. A gente começa com o conteúdo programático aqui, no seu quadro, do que a gente vai ter como... Só ligar aqui. Sobre o conteúdo programático. Acho que não deu. Obrigada. Aí. Olha para cá. O que a gente vai ter hoje? Hoje não, durante 2 aulas, ou seja, hoje e no domingo que vem, que vai ser o dia 4, ok? Sobre direito processual do trabalho. Eu fiz questão de colocar no seu material alguns artigos para a gente grifar junto a respeito do que tem caído na prova da ordem. Só que para a gente começar, a gente vai ter alguns ensinamentos a respeito de conteúdos que, embora não caem, presta atenção, embora não caem, mais matéria conceitual para você saber o que a prova da ordem está perguntando em relação a questões. Como eu já havia explicado sobre direito administrativo, a prova da ordem ela também cobra processo de trabalho em forma de caso processual. Então, realmente aqui, no processo de trabalho, tanto quanto no administrativo quanto no processo de trabalho, você vai ter que solucionar casos. E esse solucionar casos vai mais se tratar da matéria processual, de como agir com aquela certa tipo de informação, do que é o direito ou não desse reclamante ou reclamado perante a Justiça do Trabalho. Ok? Eu sei que algumas pessoas que amam penal, que tem uma corrente por penal, que eu nem sei porque gosta tanto do penal, tem um certo tipo de rixa com o direito do trabalho. Por quê? É um direito privativo. Nós vamos ver agora com o direito processual do trabalho que se a gente tiver um conhecimento sobre processo civil, vai ser, na maioria das vezes, conflitante do que vocês já aprenderam sobre processo civil. Porque processo de trabalho é um ramo autônomo, tem toda e qualquer informação, regras, ensinamentos e até princípios diferentes do processo civil. Por isso que, se analisar os dois em comunhão, o processo de trabalho sempre vai ter algumas regalias que no processo civil até mesmo proibido. Ok? Para a gente começar hoje aqui, a gente começa colocando o que é efetivamente direito processual do trabalho. E aí eu coloquei para vocês aqui, conceito de direito processual do trabalho. É necessário você saber o conceito de direito processual do trabalho para a sua prova da ordem? Não.
Só que você precisa saber algumas palavras-chave para que, se vier alguma pergunta a respeito de conceito, se vier, coisa que nunca veio ainda, você já sabe mais ou menos o que pode responder e o que você deve responder, ok? Toda vez que a gente vai conceituar algum ramo do direito, a gente sempre vai verificar que esse ramo possui princípios, regras e normativas diferentes dos demais. Então, toda vez que a gente vai conceituar, a gente vai falar que esse direito é um direito que vai abarcar tal situação, que no caso aqui são as relações de emprego e as relações de trabalho, e principalmente que possuem princípios, regras e normativas diferenciadas. O que você precisa saber? Se o direito processual do trabalho, para conceituar, ele é um ramo autônomo ou não. Na sua prova da ordem, já veio algumas perguntas sobre a famosa teoria monista e a famosa teoria dualista. Professora, por que é necessário saber disso? Porque no seu artigo 769 da CLT, diz que o ramo direito processual do trabalho, ele é um ramo autônomo, sim, porque ele não depende do processo civil para existir. Mas, se o processo do trabalho for omisso em relação a algumas situações, eu posso me socorrer solidariamente, subsidiariamente ou igualmente ao CPC. Subsidiariamente, ok? Se na sua prova perguntar se o direito processual do trabalho é um ramo autônomo, você vai alegar que sim, porque pela teoria dualista, o direito processual do trabalho é um ramo autônomo, sim, que não depende do processo civil para existir, mas, porém, se for necessário procurar artigos que não estão previstos na CLT, eu posso me socorrer do próprio CPC. Mas eu tenho duas regrinhas para eu me socorrer do CPC. Primeiro, para eu me socorrer do CPC, eu só vou poder aplicar ele de forma subsidiária. E, principalmente, que é o mas, esse que é o plus, que a normativa do CPC ela não pode, efetivamente, contrariar os princípios explícitos do processo de trabalho. Então, não adianta eu falar, olha, a CLT é lacuniosa em relação a esse tipo de normativa, e eu vou lá buscar o CPC, sendo que esse normativo do CPC vai contrariar princípios da CLT. Então, para você saber o porquê que a teoria dualista, que é a nossa corrente majoritária no direito processual do trabalho, ela fala que nada mais é, através do artigo 769, que para o ramo direito do processual do trabalho ser autônomo, efetivamente ele não precisa depender do processo civil. Mas se ele for lacunioso, ou seja, se faltar lacunas para a aplicação desse direito, ele pode socorrer, sim, do CPC, ok? Só que ele precisa analisar dois quesitos quando ele for analisar esse chamamento desse artigo do CPC para o processo de trabalho, que é a subsidiariedade, ou seja, primeiro eu procuro na CLT inteiro se está previsto alguma coisa, e aí, se não tiver previsto, eu vou me socorrer subsidiariamente do CPC. Só que o segundo requisito é que não haja conflito entre os princípios processo do trabalho. Então, aqui, efetivamente, pela teoria dualista, lembrando que a teoria dualista é a corrente majoritária, alega que o direito processual do trabalho é um ramo autônomo, sim, só que ele vai socorrer do CPC só de forma subsidiária e desde que esse artigo do CPC não contrarie normas e princípios da própria CLT, ok? Exemplo. Lá pelo artigo do CPC de 1973, ele dizia que as testemunhas deveriam ser intimadas para comparecer em audiência. Lembra disso, né? Lá em 73. Então, vamos supor, na CLT já tem um artigo explícito dizendo o seguinte, que para a testemunha ir até a audiência de instrução na própria regra trabalhista, ela não precisa ser intimada. Mas vamos supor que não tivesse esse artigo específico na CLT, ou seja, expresso. Eu poderia pegar o artigo lá de 1973 dizendo, olha, como a CLT é omissa, já que o CPC está dizendo que precisa ser intimada, eu vou trazer aqui para o direito processual do trabalho, eu poderia fazer isso? Não. Não. Por
Por quê? Embora eu poderia me socorrer subsidiariamente do CPC, esse artigo contraria as normas de processo do trabalho, que é o princípio da celeridade, o princípio da economia, o princípio da informalidade. Como assim, professora? A gente sabe que o direito processual ao trabalho ele foi muito mais focado no empregado. Mas espera aí, é justamente para ele ter esse tipo de disparidade entre empregado e empregador? Não. Por conta do princípio protetor que a gente vai ver agora, a própria CLT começou a dar regalias para o empregado para ele ficar em pé de igualdade processual com o empregador. Então, por conta disso, exemplo, o ius postulandi, lembra do ius postulandi? Eu posso recorrer no processo, entrar com o processo, recorrer independentemente de advogado, porque se essa parte não tivesse dinheiro para arcar com o advogado, ela poderia entrar por si só. Então, é por conta disso que, aqui no direito processual do trabalho, eu tenho vários princípios basilares, que é principalmente pela questão da informalidade. Aqui eu sempre quero atingir um ato, mas que ele não seja oneroso, ou seja prejudicial para nenhuma das partes, desde que seja, assim, atingindo efetivamente esse ato. Então, aqui no trabalho, para você ter noção, aqui eu não preciso procurar alguém para entrar com o processo para mim. Ok? Porque a própria CLT permite que eu possa postular sozinha. Claro que daqui a pouco a gente vai ver as exceções. Então, por isso, que pela teoria dualista, que a gente está vendo aqui, que é a teoria majoritária, eu posso, sim, me socorrer do CPC. Mas toda vez que esse CPC contrariar normas específicas da CLT, princípios específicos, aí eu não posso utilizar. Então, não vai achando se seu artigo 769 da CLT, ele é absoluto, porque ele não é absoluto. Ou seja, para ter essa teoria dualista aqui, pelo artigo 769 da CLT, eu preciso efetivamente ter a subsidiariedade do CPC, mas não contrariar nenhum princípio, nenhuma norma da CLT. Então, esse conjunto aqui, que é pela teoria dualista. E aí, eu coloquei no seu material aí que, para ser teoria dualista, ele precisa ter 3 tipos de autonomia, que isso daí não cai em prova, mas é bom que você saiba. Precisa ter a autonomia jurídica, que é ter um órgão específico da Justiça do Trabalho, por isso que ele já é e preenche o primeiro requisito, que no caso aqui é o TRT, o TST e as varas. E eu tenho, segundo, a autonomia legislativa, porque eu tenho a CLT somente para abarcar esse tipo de matéria, e a autonomia didática e científica. Por que didática e científica? Quando você aprende um ramo de direito processual do trabalho, você aprende através de uma matéria isolada na faculdade, você aprende através de uma doutrina isolada em relação às outras doutrinas. Então, por isso, que ele preenchendo esses 3 tipos de autonomia, que é a autonomia didática, científica, legislativa e jurisdicional, o ramo processual do trabalho, ele é, sim, considerado um ramo autônomo. E para lembrar agora, a teoria monista nada mais é que a corrente minoritária, que é aquela que fala que o direito processual ao trabalho ele depende exclusivamente do processo civil, que não é o caso, ok? Então, na sua prova, ela não vai cair efetivamente o conceito de direito processual ao trabalho, que eu fiz questão de colocar aqui, mas ela vai perguntar se você tem conhecimento que toda a normativa do conceito deriva da teoria dualista. Então, se houver alguma pergunta a respeito se o direito processual ao trabalho é um ramo autônomo, ele é um ramo autônomo, sim, uma vez que ele preenche as 3 autonomias, autonomia didática e científica, legislativa e jurisdicional, e por conta que está expressamente previsto no artigo 769 da CLT, dizendo que, nos casos omissos da presente CLT, será aplicado o CPC. Mas de forma indiscriminada? Não. Eu só posso aplicar o CPC desde que não contrarie nenhuma norma, nenhum princípio na nossa CLT. Ok? Esse é o começo da nossa conversa, que é o conceito e a questão da autonomia. Em relação à sua prova, ela vai fazer a pegadinha de que isso aqui não seja subsidiário, ok? Ou ela vai colocar de forma conjunta, e na sua prova está errado, porque eu só vou poder aplicar o CPC se a CLT for
omissa. Se a CLT não for omissa, eu continuo aplicando a CLT. Foi omissa? Aí, subsidiariamente, eu vou me socorrer do CPC, analisando ou não se esse artigo contraria as próprias normas ou princípios da CLT. Ok? Próximo. Princípios específicos do direito processual do trabalho. Aqui, eu quero que vocês prestem bem atenção. Por quê? Porque eu fiz questão de trabalhar nesse material de vocês, porque agora, diferente do que vocês tiveram aula comigo de direito administrativo, não é conceito, ok? Não cai conceito, você não precisa se preocupar de ler livros e livros de direito administrativo. Aqui você só precisa se preocupar em ler duas coisas. Primeiro, a CLT. Segundo, súmula. Ah, mas eu quero ler uma doutrininha, eu quero ler um resumão. Não precisa. Porque agora, tudo que eu for falar vai estar previamente já previsto na sua CLT ou na sua súmula. Só que tem um porém. Cuida que a reforma trabalhista, ela se deu na CLT. Tem aluno meu que, quando fez uma prova minha em relação à reforma trabalhista, ele falou, peraí, professora, mas como que você falou uma coisa X, que está na CLT, e a súmula disse de forma diferente? Aí que está. A reforma trabalhista, ela veio para alterar a CLT, e não as súmulas. Então, para quem não tem ainda contato, não estuda bem direito processual do trabalho e direito do trabalho, se vocês procurarem no site do STF, ou até mesmo do TST, além de ter mais de 15 ADINs a respeito da reforma trabalhista, tem mais de 174 súmulas na fila do TST, ou para cancelar, ou para alterar, ou para emendar. Ok? Então, cuidado para, na hora de você estar lendo a sua CLT, e você vai ler uma súmula e você vai falar assim, mas espera aí, a CLT está dizendo isso e a súmula isso. O que você vai precisar confiar? Na CLT. Porque essa súmula já está quase ou tacitamente expressa, ou anulada, ou vai ser alterada, ou vai ser emendada. Ok? Então, se porventura você está lendo o seu material da reforma, que é a própria CLT, e verificar uma súmula diferente disso, presta atenção que só vai cair na sua prova a reforma. Porque ele já sabe que se cair a súmula, vai estar contrariando até mesmo a lei que é a CLT. Ok? Então, cuida com isso. Por que agora, passado um ano, agora, salvo engano, dia 11 de novembro de 2018, a gente vai ter um ano da reforma trabalhista. E esse um ano foi muito complicado. Por quê? Você ensinava uma coisa, caía outra. Ensinava uma coisa, acabava com isso que o STF vinha dizendo que era inconstitucional. Só que hoje, para a sua prova da OAB, a gente sabe que só pode ser cobrado aquilo que foi colocado até mesmo o dia do edital. Lembra disso, né? Então, o que você vai estudar? Independente se vier uma ADIN, uma alteração de súmula ou qualquer coisa do tipo, você só vai ler a sua CLT. Ok? Então, a palavra de ordem agora não é ler material aqui no processo de trabalho. Não é focar em material, não é ficar lendo livros e livros. Você vai ler única e exclusivamente a sua CLT. Ah, a professora me deu preguiça de ler a súmula. Tem algumas súmulas que caem. Mas hoje, por conta da reforma, a menina dos olhos da FGV é a reforma. E quem não tiver a par desse tipo de reforma vai ficar prejudicado, porque é isso que a OAB quer saber. Se você, como futuro advogado, você se manteve atualizado, ou se você parou no tempo, lá no dia que você aprendeu sobre o processo de trabalho, que nem era sobre a reforma trabalhista. Ok? Então, o meu material está todo sobre a reforma. Se em algum momento você fala assim, espera aí, eu não aprendi dessa forma, porque justamente foi alterado pela reforma. Ok? Para a gente começar aqui. Existem princípios específicos do direito processual do trabalho que não caem na sua prova, mas eles caem em forma de pergunta do que se trata esses exemplos aqui que eu dei na sua apostila. Então, quando você for estudar o princípio, você não precisa saber o conceito do princípio, mas você precisa saber que princípio que rege esse artigo aqui. Ok? Princípio da proteção. O princípio da proteção, ele é bem, como que eu posso dizer, bem problemático na doutrina trabalhista. Por quê? Porque, efetivamente, aqui, eu tenho uma disparidade processual. Ou seja, se você é empregado e se você é empregador, concorda comigo que as suas provas são diferentes uma das outras? Por quê? Porque se você é empregador, você tem o cartão de ponto, você tem os olerites, você tem todo o documento relacionado à relação de
emprego. E você, quanto empregado, você não tem nenhum documento, porque ou você não guardou o holerite, ou você não guardou o cartão de ponto, e você vai mais na boa fé de que a empresa vai apresentar isso em momento oportuno. E o que o processo de trabalho fez? Sabendo essa grande disparidade processual, ele começou a dar incentivos, começou a dar regalias para o empregado ficar de forma igualitária constitucionalmente, não, processualmente. Então, por isso, que tem vários empregadores que olham para mim e falam assim, peraí, doutora, eu acho um absurdo porque a Justiça do Trabalho só protege o empregado. Não é essa proteção de, como que eu posso dizer, fazer com que eles fiquem de forma desigual na sentença. Mas aqui eu dou algumas regalias para o empregado, justamente porque ele sabe que ele é o hipossuficiente na relação de emprego, para que ficar de forma igualitária. Então, aqui, eu tenho aquela famosa frase, tratar os iguais de forma igual, e os desiguais na sua medida da sua desigualdade. Então, aqui eu dou incentivos, eu dou algumas regalias para eu ficar processualmente. Não é através de direito que eu dou, ok? Aqui eu dou processo, dou técnicas para que você fique de forma processual em pé de igualdade. Aqui eu tenho o princípio da proteção. E um deles, eu tenho a famosa gratuidade da justiça. A gratuidade da justiça hoje, a gente teve uma reforma drástica nessa questão da gratuidade da justiça. Antigamente, eu poderia meramente, somente assinar uma declaração de pobreza, de hipossuficiência, que eu já tinha decretada pela Justiça do Trabalho a gratuidade da justiça. Hoje, eu só posso receber a gratuidade da justiça, que depois a gente vai ver mais de forma clara isso, se eu receber até, ok, a palavra é até, 40% do regime geral de previdência social, ou seja, do maior regime da previdência social. Então, hoje, eu só vou poder pedir a declaração da hipossuficiência da justiça gratuita se o salário do reclamante for até 40% do RGPS. Então, na sua prova, ele não vai perguntar qual é o valor do RGPS, porque até eu não sei, eu sei que é 4.000 e alguma coisa. Ok? Que é do maior regime da Previdência Social. Só que ele vai querer saber se é 30%, se é 20%, se é 15%, e ele vai fazer a pegadinha nesse sentido aqui. Porque ele sabe que você assistiu o jornal, que você viu e estudou, que você sabe que é tantos por cento do RGPS. Só que na sua cabeça ele vai começar a te confundir em relação a porcentagem, porque é aí que está a grande pegadinha, ok? Então, quando ele dá uma justiça gratuita para o empregado em relação à questão processual, quer dizer que, se ele não desse essa justiça gratuita, ele estaria praticando o princípio prejudicando, o princípio da inafastabilidade do judiciário. Lembra disso? Ou seja, eu dou poderes, eu dou regalias para que ele possa procurar o judiciário para reaver algum certo tipo de direito perdido ou tolhido durante a relação de emprego. Então, por isso que a justiça gratuita aqui, ela dá, na maioria dos casos, para o empregado. Pode o empregador também requerer justiça gratuita? Pode, só que daí ele tem que provar que ele não tem condições de arcar com esse tipo de processo, que não é o que cai na sua prova, cai mais em questões de concurso público, ok? Então, o princípio da proteção nada mais é que tentar igualitar, ou seja, colocar de forma igual o processual do empregado e o processual do empregador, justamente por conta da hipossuficiência do empregado. Então, depois, quando você for estudar, você vai ler artigo por artigo, focando no princípio da proteção. Segundo princípio da informalidade. Esse princípio é um dos princípios mais importantes depois do princípio da proteção. Por quê? Aqui na Justiça do Trabalho, ela sempre vai querer que você atinja a finalidade do ato. Mas aqui não vai ter umas formas, como que eu posso dizer, uns procedimentos muito formais para conseguir esse tipo de prática de ato processual. Exemplo que eu disse para vocês. Se, porventura, eu chegar para o juiz e falar assim, juiz, eu quero que você intime a testemunha. Ele vai acatar de plano? Não. Porque ele sabe que, pelo princípio da informalidade, eu sou obrigada a levar, através de uma carta convite, a testemunha até a audiência. Se, porventura, essa testemunha faltar
ou se negar a testemunhar, aí sim eu posso, depois de ter tentado levar de forma facultativa, mandar efetivamente o quê? A intimação para que essa testemunha apareça. Então, aqui sempre vai ser o seguinte, eu preciso atingir o ato, mas eu não vou ter uma formalidade que faça com que eu fique engessado para a prática desse ato. Porque aqui, eu sempre quero que você, empregado, hipossuficiente na relação de emprego, hipossuficiente em relação a alguns direitos, vá procurar o judiciário para efetivamente reconhecer ou até mesmo requerer os seus direitos. Então, por conta disso que, até mesmo pela informalidade que o empregado chega na justiça, a própria Justiça do Trabalho, ela dá esse tipo de informalidade, para que, embora ele não atingiu o ato que seria, efetivamente, pelo CPC, um ato válido, que é a contratação de um advogado ou a intimação de uma testemunha, aqui ele utilizou-se de uma outra modalidade menos formal, e ele conseguiu atingir a mesma finalidade. Isso que é o princípio da informalidade. Esse artigo aqui, que é o que a gente vai ver várias vezes, é o famoso ius postulandi, ok? Aqui, na Justiça do Trabalho, felizmente, graças a Deus, a gente pode demandar sem procurar um advogado. Então, você está querendo dizer que eu posso chegar lá na vara e procurar uma secretaria e fazer uma reclamação verbal? Posso. E a gente vai ver qual é o prazo, qual é a forma que eu devo fazer isso por conta do ius postulandi. Só que esse princípio aqui, que é chamado ius postulandi, ele não é um princípio absoluto. E até então, o que eu estou dizendo para vocês são coisas mais amplas, concorda comigo? Eu estou jogando matéria, mas de uma forma mais ampla. Daqui a pouco, tudo que eu estou colocando aqui no quadro, a gente vai colocar tópico por tópico no seu artigo e a gente vai grifar o que tem caído na sua prova. Pelo ius postulandi, eu posso postular e acompanhar toda a minha ação trabalhista até o final. Só que existem algumas exceções. E as exceções é o que a FGV quer saber se você sabe ou não. Ou seja, esse é um princípio absoluto do ius postulandi? Não, mas por ser um princípio que também corresponde da informalidade, vai ser a maneira que a FGV tem de cobrar, se você sabe que o ius postulandi é absoluto ou não, e quais são as exceções previstas nele. Tanto é que eu já coloquei aqui do RGPS em relação à gratuidade, porque esses são os artigos que caem relacionados a cada princípio que eu já coloquei aqui no quadro, ok? Para não tomar tempo da nossa aula, eu não posso ficar lendo um por um com vocês, senão a gente não sai de princípios. Mas quando vocês forem estudarem, vocês não vão ficar efetivamente gravando o que é princípio da informalidade, o que é proteção. Vocês só vão precisar focar nas súmulas e nos artigos que eu coloquei aqui, ok? É dessa forma que vocês precisam estudar. Próximo princípio, princípio da conciliação, que agora a gente começa a já pontuar na sua CLT ou aqui no quadro, se você quiser também não tem problema, o que vai cair na sua prova, ok? Não vai cair o que é princípio da conciliação. O princípio da conciliação é que a Justiça do Trabalho sempre tem que tentar realizar uma conciliação, ou seja, ela não é obrigada fazer com que vocês aceitem uma conciliação. Mas ela sempre tem que estar à vontade, não. Sempre tem que tentar a questão da conciliação. Mas isso não cai na sua prova. O que cai é o que a gente vai ver agora. Eu coloquei, os dissídios na Justiça do Trabalho sempre estarão sujeitos à conciliação. Quer dizer que, se a própria juíza ou o próprio juiz esquecer de perguntar para a parte, doutor, tem proposta de acordo? Esse processo é passível de nulidade. Como assim, professora? Só porque ele tem que estar sujeito à conciliação? Não. Porque está previsto na sua CLT o momento que tem que ser feito isso. Então, você, como advogado, você sempre está disposto a olhar na ata de audiência e vai verificar lá que já vem copia e cola, porque ela sabe que se faltar aquela frase, as partes foi ofertado proposta de conciliação na modalidade tal, ou a perguntado através da magistrada tal, não houve proposta conciliatória, porque ele sabe que se faltar isso, causa nulidade processual. Mas em que momento, que é isso que vai cair na sua prova, em que momento que a juíza é obrigada a propor a conciliação, que é o que a gente vai ver agora. Rito ordinário.
No rito ordinário, eu tenho o artigo 846 da CLT e o 850, que vai determinar qual é o momento que a juíza é obrigada, ok? Obrigada a propor a conciliação. E é isso que vai cair na sua prova, ok? Nós estamos falando aqui de um rito chamado rito ordinário. Ordinário, não é o sumário, ok? Rito ordinário. Aqui ela é obrigada a propor a conciliação de duas maneiras. Aqui o artigo diz, aberta audiência de conciliação, o juiz proporá a conciliação. Aqui ele não disse qual é o momento, mas a própria CLT ela já colocou que é antes da defesa. Ou seja, ele abriu a audiência, ele não pode liberar a defesa para você, ele não pode falar nada sobre a defesa, ele precisa fazer o quê? Tem proposta de acordo? Então, por isso está escrito aqui, aberta a audiência de conciliação, o juiz presidente proporá a conciliação. Então, o primeiro momento do rito ordinário a ele propor a conciliação é antes da defesa. Ou, em alguns casos que eu já vi na sua prova da ordem, é colocar após a abertura da audiência. Então, abriu a audiência, o juiz vai dar bom dia, ou não. Ele tem que falar a primeira coisa, tem proposta conciliatória? Aí vai falar, não tem, tem. Aí ele fala assim, estou abrindo prazo agora para impugnação, ok? Marque-se a audiência de instrução para data tal. Essa é a primeira oportunidade, antes da defesa no rito ordinário. Segundo, terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais em prazo não excedente a 10 minutos, para cada uma. Em seguida, que é onde você precisa grifar, em seguida, que cai dessa forma na sua prova da OAB, o juiz ou presidente renovará a proposta conciliatória. Então, qual é a segunda oportunidade que o juiz é obrigado a propor a conciliação? Após, cuidado com isso, tá? Que a FGV adora. Após as razões finais. Então, pelo rito ordinário, esse é o famoso rito ordinário. Eu tenho duas propostas obrigatórias de conciliação pela CLT. Abriu a audiência antes da defesa, tem proposta de conciliação? Primeira parte. Antes, cuidado, a FGV já cobrou isso de forma invertida. Dá um estrago na sua prova se isso for invertido? Dá. Porque é antes da defesa, ok? E o outro é após as razões finais. Então, o juiz abre a audiência, propõe a conciliação, começa a audiência de instrução, termina a audiência de instrução, você fala as suas razões finais, se é permissivas ou não, e depois disso, o juiz fala, doutores, tem proposta conciliatória, depois de tudo que vocês viram? Aí é após as razões finais. Não esqueçam isso, que é uma forma da FGV saber se você sabe a ordem da cobrança da conciliação. Por quê? Ela sabe que o advogado que tem noção desse tipo de informação aqui, ele vai ficar atento para derrubar a sentença, uma possível sentença, pelo caráter da nulidade, que nesse caso seria acarretado se não houvesse essa proposta nesses dois tempos. Ok? Essa trata-se do rito ordinário. Ok? Próximo. Só por ação rescisória é impugnável o termo de conciliação previsto no parágrafo único. Por que eu fiz questão de colocar essa súmula aqui? Na sua prova da FGV, já caiu, e já caiu 3 vezes, a pergunta do que está previsto nessa súmula aqui. Quando você faz um acordo em audiência, quando a juíza homologa esse acordo, ok? Fez o acordo, a juíza fala assim, está homologado o referido do acordo, esse acordo transita em julgado na mesma hora. Ou seja, eu estou fazendo uma audiência com vocês, fiz um acordo com vocês, a juíza vai lá e homologa em audiência. Quando ela homologou em audiência, você saiu da sala, e aí você fala assim, poxa, eu esqueci de incluir a multa de inadimplemência, a cláusula penal, a famosa cláusula penal. Vou voltar lá. Excelência, me dá um prazo de 2 dias aí, a parte concordou também, para a gente alterar o acordo. Tem como? Tem? Não. Então, presta atenção agora, porque a regrinha que está colocada aqui é o que já caiu em forma de perguntas na sua prova da FGV.
Toda vez que um acordo, ok? Tanto judicial, extrajudicial, trabalhista, já foi homologado, ok? Homologado pelo juiz, a única ação cabível para reformar, alterar, anular, qualquer coisa do tipo, o acordo, é a famosa ação rescisória. Por que é ação rescisória? É a única modalidade que tem para alterar um trânsito e julgado, ok? Então, toda vez que um acordo ele é homologado pelo juiz, ele transita em julgado na mesma hora e não cabe qualquer tipo de recurso, salvo qual é? A ação rescisória, que nem recurso é. Ok? Na sua prova da ordem, salvo engano, acho que foi em 2017 ou final de 2016, caiu que o juiz, fulano de tal, realizou um acordo no valor de tal, esqueceu de colocar a cláusula penal, requerendo prazo para o juiz para fazer a alteração com a anuência da parte contrária. Qual é a prática do juiz na determinada situação? Poderá dar prazo? Se é prazo consensual, poderá ser aberto? E um último, não poderá ser alterado, uma vez que acordo homologado só pode ser alterado através de ação rescisória. Por isso que, independente da sua vontade ou da parte contrária, esse acordo não pode ser alterado porque ele transita em julgado no momento da homologação. Se não houver a homologação, teve acordo? Pode até ter tido acordo, mas não teve a anuência do juiz e você pode recorrer e alterar a qualquer momento. Então, repetindo, só por ação rescisória é impugnável, alterado, anulado o termo de conciliação previsto no parágrafo único do artigo 831 da CLT. Ok? Ação rescisória. Cuida que na sua prova vem RR, que é recurso de vista, RO. Já vi mandado de segurança em concurso público, mas isso não tem nada a ver. Porque se a gente sabe da informação que um acordo, após a homologação, ele transita em julgado, nem com mandado de segurança pode ser alterado esse tipo de acordo, ok? Eu posso alegar, então, para o juiz que, pelo meu direito líquido e certo de alterar uma coisa consensualmente pelas partes, para alterar esse tipo de acordo? Não. Ação rescisória porque transitou em julgado. Próximo. Observação da súmula 418. A homologação de acordo, que isso cai principalmente... Depois, quando vocês forem advogados, vocês vão decidir se vai ser advogado, se vai começar a virar concurseiro, e aí vocês vão tomar um caminho que cada um tem o seu. A gente sabe que esse tipo de pergunta aqui cai muito, tudo que eu estou colocando aqui cai muito, tanto em prova da ordem, quanto em prova de concurso do TRT, TST, o que seja, e principalmente em concurso do juiz de trabalho. Então, a gente vai ver que são perguntinhas básicas, mas se você não está atento às regras e exceções, você acaba perdendo a questão. E um deles é esse daqui, essa famosa súmula que já caiu inúmeras vezes. Qual é a questão dessa súmula? A homologação de acordo constitui faculdade, que eu já vou explicar para vocês, do juiz, inexistindo direito líquido e certo tutelável pela via de mandado de segurança. Olha só. A Justiça do Trabalho, com a nova reforma, ela autorizou nós, advogados e partes, realizarmos um acordo fora do processo, ok? Então, hoje, eu posso, inclusive fiz um ontem, liguei para o cliente, olha, estão ofertando tal, vamos fechar? É benéfico para você? Vamos, doutora. Fiz o acordo extrajudicial, pego a assinatura de ambas as partes, empregado, empregador, advogado, de ambas as partes, e protocolizo o processo, ok? A pergunta é, se eu juntei no processo um acordo ou se eu estou realizando um acordo em audiência, o juiz é obrigado a homologar esse acordo? Ou seja, ele vai ver que o acordo tem algum certo tipo de fraude. Ele vai ver que você está beneficiando mais a empresa, que você deve estar recebendo alguma coisa por fora. E mesmo assim, ele precisa fechar o olho porque ele é obrigado a homologar? Não. Então, presta atenção aqui. Não existe meio processual para você obrigar um juiz a homologar o seu acordo, ok? Porque cabe uma faculdade do juiz homologar ou não. Por que a lei deixou essa faculdade para o juiz? Porque se ele verificar que tem algum certo tipo de fraude trabalhista, aí sim ele vai falar assim, espera aí, esse acordo aqui está prejudicando o hipossuficiente, que é o empregado, eu vou me abster de homologar e a gente vai continuar com o processo porque eu vou sentenciar. Ele pode fazer isso? Pode.
Existia algumas épocas, que os advogados, embora nem tinham algum conluio com o outro, era mais por questões meio trabalhistas, mesmo de acordo extrajudicial, eles começaram a fazer uns acordos muito fora da realidade do reclamante. E aí, vendo que a juíza não homologava o acordo, eles começaram a entrar com mandado de segurança, dizendo que era direito líquido e certo deles, ou seja, de ambas as partes, terem um acordo homologado. Ou seja, a Justiça do Trabalho era como era um sindicato, entendeu? Vai lá e homologa e você precisa ficar quieta. A Justiça do Trabalho se manifestou através da súmula 418. 418. E essa súmula aqui, se você for lá no rol de súmula, é uma súmula recente, ok? E aí ela disse que a homologação de acordo constitui uma faculdade. Não tem nenhum meio processual que você obrigue um juiz a homologar o seu acordo, ok? Se você estivesse em aula processual comigo, eu já expliquei qual é a técnica absurda que as pessoas utilizam, às vezes, a Justiça do Trabalho para querer dinheiro, até mesmo de empresas que estão em falência e recuperação judicial. Por isso, que se o juiz verificar que você é o empregado laranja, que a própria empresa está reconhecendo o vínculo para receber alguma verba trabalhista por fora, é porque ele sabe que você tem um crédito principal. Lembra disso? Na recuperação de falências ou na recuperação judicial? O primeiro crédito a ser pago sempre vai ser o trabalhista. E olha o que a empresa faz. Vai lá, fala para você ir até a justiça, requerendo vínculo com ela, alegando um salário absurdo, sendo que você nunca trabalhou. A empresa chega em audiência, faz um acordo, porque ela não precisa provar nem você, faz um acordo e fala, não, eu vou pagar esses 70 mil para ela sim. Você vai lá, pega esse crédito, entra na fila como primeiro ou como último? Como primeiro, porque o teu crédito é trabalhista, e ela vai lá, recebe o próprio dinheiro dela, que está bloqueado por conta da falência ou da recuperação judicial. Então, por conta disso, por conta dessas fraudes absurdas, que o próprio juiz falou, espera aí, não é obrigação minha homologar esse acordo. Então, se o juiz verificar fraude, conluio, ou até mesmo prejuízo, ele vai falar assim, não vou homologar. Vai ter processo, vai ter audiência e vai ter sentença. Então, por conta disso, que não é cabível nem mandado de segurança, nem qualquer matéria alegando direito líquido e certo, porque é faculdade do juiz. Só que tem um porém. Constitui faculdade também do juiz a questão da liminar, ok? A própria súmula colocou aqui, não coloquei, a própria súmula diz que tanto a homologação de um acordo, quanto a concessão de liminar, ok? Conceder ou não liminar, é faculdade do juiz. Então, não vai me entrar com mandado de segurança contra o juiz, querendo uma liminar para liberar o seu FGTS, porque é faculdade de quem? Conceder ou não a liminar? É do juiz, ok? Então, tanto a concessão da liminar, quanto a homologação do acordo, constitui faculdade do magistrado. Então, não tem qualquer remédio processual que faça ele obrigar a realizar esse tipo de matéria. Segundo, princípio do ius postulante. Esse você pode colocar aí, prova, que vai cair na sua prova. Vai despencar, na verdade, principalmente a questão da exceção, ok? Princípio do ius postulante. O que é o princípio do ius postulante? Nada mais é que os empregados e empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final. Só que isso daqui, se você ficar só nesse artigo aqui, você vai zerar a sua questão. Por quê? Porque esse artigo aqui não é absoluto. Então, presta atenção aqui. Pelo ius postulandi, tanto você empregado quanto eu empregadora, a gente pode socorrer da Justiça do Trabalho, seja para fazer uma defesa, contestação, ou seja para fazer uma inicial. Eu não vou precisar de um advogado para isso. Só que tem um porém. Esse caráter é absoluto, ou seja, eu vou para o STF, eu vou para o TST, eu vou para o TRT, tudo sem advogado? Não. Esse limite aqui é um limite que é explícito em uma súmula prevista na CLT. Só que tem um porém. A tua FGV, ela não vai perguntar sobre o artigo 791. Ela vai perguntar sobre a súmula. Ou seja, se ela fosse focar somente no seu artigo, o próprio artigo já não diz que é até o final? Então, até o final, para nós, a gente subtende ser o quê? Até o trânsito
em julgado. Só que essa regra é absoluta? Não. Por isso que veio uma súmula e disse, olha, é até o final, mas espera aí, o final não é bem trânsito em julgado. Vai ter algumas exceções, que é o que a gente vai aprender agora, que vai cair na sua prova. Exceção, eu fiz questão até de colocar em destaque, porque é isso que vai cair na sua prova. Qual que é a primeira exceção do ius postulandi? Eu coloquei lá. O ius postulandi das partes, estabelecido no 791, limita-se. Então, você está vendo que o artigo 791 nem falou de limitação, de exceção, mas a súmula veio e falou, peraí, ele vai ser limitado, ele não é absoluto. Aí ele colocou aqui, limita-se às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho. Primeira questão. Então, quer dizer o seguinte, se a prova te der um caso, dizendo que fulano de tal entrou com um processo sem o advogado e foi recorrer, através de um RO, para o TRT, ele precisa de advogado? Não, não, ok? Tanto vara do trabalho quanto TRT, ele não precisa de advogado. Então, olha o que a própria súmula já diz. O ius postulandi, estabelecido no artigo 791, limita-se, ok? Às varas do trabalho e aos tribunais regionais. Cuidado com isso, que tem muita gente que é só por bobeira. Regional do trabalho. Então, se esse reclamante requereu, através de um recurso, RO, a nova reforma da sentença do juiz Acó, ele precisa ligar para um advogado e contratar? Não, porque o ius postulandi ele é aplicado tanto nas varas quanto no tribunal regional do trabalho. Então, varas e TRT, ius postulandi a qualquer momento. E aí a gente começa a exceção do ius postulandi, ok? Não alcançando, aqui está a questão, não alcançando, ou seja, o ius postulandi não é cabível, ou seja, preciso contratar um advogado. Não vem com ninguém que não tem experiência técnica para postular isso daqui. Então, quer dizer que, nesses 3 casos aqui, a gente é obrigado a contratar um advogado. E qual é? Primeiro, ação rescisória. Então, a ação rescisória, embora não seja um recurso, a gente sabe que ela obedece uma técnica processual específica, ok? Que é o próprio CPC. Então, neste caso aqui, na ação rescisória, eu preciso contratar um advogado, sim ou não? Sim. Próximo, ação cautelar. Se eu quiser entrar com ação cautelar na Justiça do Trabalho, eu sou obrigada a contratar um advogado. Esquece ius postulandi. Então, primeira exceção do ius postulandi, ação rescisória e ação cautelar. Próxima exceção, mandado de segurança. Até aqui tá tranquilo, porque você já aprendeu tudo isso, tanto no CPC ou na parte constitucional, que você é obrigado a contratar um advogado. Mandado de segurança, eu posso postular sem advogado? Não. Habeas corpus eu posso? Posso. Então, vocês já aprenderam constitucionalmente que essa matéria eu sou obrigada, através de um MS, contratar um advogado. Segundo, ação rescisória pelo CPC, que vocês aprenderam. Também sou obrigada a contratar um advogado. Também na ação cautelar. Só que qual é a pegadinha? Que pode parecer bobo, mas é isso que cai na sua prova. Aqui, ele coloca a última informação. Por isso que eu coloquei que era 3. Mas a situação, por último, é o que faz a pegadinha na sua prova da FGV. Aqui, quando se tratar de recursos para o TST, aí eu sou obrigada o quê? A contratar um advogado. Então, se eu estou na vara do trabalho, preciso de advogado? Não. Se eu estou no tribunal regional, eu preciso de advogado? Não. Agora, se eu for precisar me socorrer de um recurso para o TST, eu preciso de um advogado? Aí sim. Então, cuidado, que a prova da ordem sempre faz essa diferença aqui, ok? Ela fala que o juiz postulante alcança tanto as varas quanto o Tribunal Superior do Trabalho. Está errado. É Tribunal Regional do Trabalho. Porque, quanto aos recursos de competência do TST, todos são obrigados a constituir um patrono. Então, para lembrar, quais são as exceções ao princípio do ius postulandi? Mandado de segurança, ação rescisória, ação cautelar e recurso ao TRT. TST, ok? Tribunal Superior do Trabalho.
Qual é a maneira, quais são as situações que o ius postulante são alcançados? Ou seja, quem alcança o ius postulante? Tanto a vara do trabalho quanto o Tribunal Regional do Trabalho. Essa aqui é a exceção do ius postulante, ok? Cuida com isso. Próximo, princípio da oralidade. O princípio da oralidade consubstancia-se na realização de atos processuais pelas partes e pelo próprio magistrado na própria audiência de forma verbal. Esse princípio aqui, ele não cai o conceito, mas ele quer saber se você sabe que na justiça do trabalho quase todos os atos são praticados de forma verbal, ok? De forma oral. A pergunta é, que eu já passei um slide atrás, qual é o prazo para as razões finais na própria CLT? 10 dias úteis? 10 dias úteis, 10 horas ou 10 minutos? 10 minutos. Então, a sua prova, se você não souber que na CLT até mesmo a razão final é feita de forma oral, a gente sabe que se é feita de forma oral, eu não vou ficar quase 10 dias úteis falando uma defesa. Então, por conta disso que razões finais, pelo princípio da oralidade, também é feita de forma oral e no prazo de 10 minutos, ok? Para ambas as partes. A questão da defesa. Quando você vai até uma audiência trabalhista, via de regra, a defesa, a contestação, era para ser feita em audiência, de forma oral, no prazo de 20 minutos, ok? Embora a sua CLT prevê expressamente o prazo de 20 minutos, existe uma norma que veio, salvo engano, aí uns 10 anos atrás, ou mais, que trouxe o famoso PJE. Está claro o PJE? O PJE é uma lei do processo judicial eletrônico que trouxe o seguinte, embora a CLT está prevendo o prazo de 20 minutos para a defesa, eu posso fazer essa defesa de forma escrita antes da audiência. Então, para saber se você já entendeu o que é ser um advogado. Vamos supor que você pediu para o seu estagiário, você como advogado, fazer o protocolo da defesa, que vai ter audiência amanhã cedo, ok? E seu estagiário passou o dia inteiro hoje mexendo com o PJE. E aí, eu não sei por que cargas d'água, ele ia ter uma prova de constitucional. Ele estava bem apreensivo. E acabou deixando de lado esse protocolo e começou a estudar para a prova, ok? E no outro dia, o advogado liga para ele e fala assim, fulano, eu estou entrando na audiência aí, vê só para mim o movimento que você protocolou a minha contestação, ok? E aí o estagiário vai olhar para o processo, o que aconteceu? Ele não protocolou. Ferrou tudo? O que eu tenho como segundo escape? Aí que está. O advogado que é civilista, que quando ele passa a ser processualista trabalhista, ele faz uma confusão em audiência. E aí vamos supor que você sabe, estudou direito processual do trabalho. Você olha e fala assim, ó, estagiário, depois a gente conversa, tá? Você entra na audiência e olha para o juiz e fala assim, excelência, é o seguinte, não tem defesa. E aí a parte olha para o outro advogado e fala assim, se ferrou? Ou ela fala assim, o senhor sabe, dá para fazer de forma oral. Dá para fazer de forma oral. Só que aí a pergunta é, se é uma ação de grande complexidade, a sua defesa vai ficar boa em 20 minutos? Não. Então, o que você precisa saber? Que a regra geral na CLT é a informalidade, é a oralidade. Mas existem alguns mecanismos que o juiz pode me autorizar que se faça de forma escrita? Pode, mas a regra sempre vai ser de forma oral. Então, se na sua prova perguntar qual é o prazo para a defesa, você não vai colocar escrito antes da audiência, você vai colocar 20 minutos, porque está previsto na sua CLT. E só depois que foi feita a lei do PJE que foi autorizado a ser feito de forma escrita, ok? Doutora, eu posso requerer um prazo para fazer as razões finais de forma escrita? Pode. O juiz, por faculdade dele, pode dar um prazo para você fazer isso de forma escrita em ações de grande complexidade. Mas se o juiz disser para você, não vou dar, qual é o seu prazo? 10 dias? 10 minutos, ok? Então, não esqueçam que aqui o princípio da oralidade, juntamente com esses artigos aqui, é que a regra geral da CLT sempre vai ser praticar de forma oral os atos processuais. Seja o protesto, seja as razões finais, até mesmo a impugnação que é feita de forma oral, a defesa. Existe reclamação verbal? Existe. A gente vai aprender daqui a pouquinho qual é a modalidade e de que forma, ok? Próximo. Esse princípio aqui
nada mais é que aquele princípio diz que a gente precisa ter contato direto com as testemunhas. Como assim, a gente? Esse princípio aqui quer dizer que o juiz, ele que precisa ter contato direto com as provas, com as testemunhas em audiência. Ok? Então, o princípio da imediatidade quer dizer que o contato imediato entre a parte e o juiz tem que ser feito de forma específica, porque é ele que precisa estar convencido. As pessoas têm mania de estar em audiência, estarem preocupadas se o cliente está convencido, se a outra parte está entendendo o que está falando. Você tem que estar preocupado com quem? Com o juiz. É a única pessoa que você precisa convencer na vida em audiência é o juiz. Por isso que o princípio da imediatidade está querendo dizer o seguinte: quando você traz as provas no processo, quando você leva testemunha em audiência, você não vai precisar ter contato direto com a testemunha. Quem que precisa ter contato direto? O próprio juiz. Por isso que quando ele estiver perguntando, fazendo perguntas para a parte, e você é dado a palavra para você fazer também as perguntas para a testemunha, ele, no meio do seu depoimento, ele fala assim, eu também quero saber sobre isso. Ele pode? Pode, porque ele precisa estar convencido do que foi alegado. Por isso que o princípio da imediatidade nada mais é que esse contato direto entre o juiz e as próprias partes. Ok? Próximo. Esse aqui também é um campeão que cai na sua prova da ordem. Faz o quê? Uns 2 anos que eu não vejo esse tipo de... 2 anos? Por aí. Faz 2 anos que eu não vejo esse tipo de pergunta cair. Só que vai cair na sua prova qual é a exceção ou ele vai te dar um casinho para você encaixar a exceção? Ele vai te dar um caso. Então, olha para mim aqui. O que você precisa estudar sobre a ordem, a prova da ordem? A prova da ordem, ela não quer saber conceito, como eu já havia explicado para vocês no direito administrativo. Ela quer saber se você sabe aplicar o direito como advogado. Então, raciocina como advogado quando você estiver fazendo a sua prova da ordem. Porque ela não vai perguntar assim, trata-se da seguinte situação, A, B, C, D. Não, isso é prova de Enem, prova de concurso. Aqui, ele quer saber se você sabe resolver o litígio, que é o problema que você vai resolver do seu cliente. Então, aonde que eu preciso me apegar? Às exceções. E aqui, a gente começa a colocar uma das características mais importantes da sua prova, que são as benditas exceções, e cai mesmo, ok? Eu coloquei aqui, princípio G, princípio das decisões, das irrecorribilidades das decisões interlocutórias. Toda vez que eu vejo esse princípio, o que eu preciso pensar? Quando eu tenho no processo civil, ok? O juiz dá uma decisão interlocutória no processo civil e você quer impugnar, quer recorrer. Qual é o instrumento necessário para fazer isso? E aí? Lembra do famoso agravo retido? Lembra? Que, ou seja, tem uma decisão interlocutória no meio do processo, eu vou lá e faço um agravo que sobe para o tribunal para resolver esse tipo de decisão interlocutória, ok? Aqui, na Justiça do Trabalho, não existe isso, ok? Presta atenção. A regra geral é que... A regra geral é que todas as decisões interlocutórias da Justiça do Trabalho são irrecorríveis, ok? Grava a primeira regrinha. Todas as decisões interlocutórias da Justiça do Trabalho são irrecorríveis, vírgula, de imediato. Ou seja, se o juiz der alguma decisão interlocutória que você não gostou, você vai ficar quieto? Vai. De imediato você não vai poder fazer nada. Somente no recurso próprio que você vai poder alegar o famoso agravo retido, que é entre parênteses, porque é o famoso protesto. Já ouviram falar protesto? Quando você assiste tribunal americano, vive sempre aquela questão muito mais na questão penal do que na trabalhista, né? Porque sempre aparecem tribunais americanos fazendo isso. A pessoa bate na mesa e fala assim, protesto, excelência, não tem isso? Na Justiça do Trabalho também tem isso, não nessa agressividade, né? Aí a gente só fala assim, consta meu protesto, só isso. Por quê? Olha o que o juiz faz. O juiz faz, no meio da audiência, ele está tendo a questão da imediatidade com as testemunhas, e aí ele fala assim, vou contraditar essa testemunha aqui, porque eu estou achando que ela é suspeita, ok? Aí a parte contraditou, e ele fala assim, realmente não vou ouvir o senhor, tá? Porque eu não gostei da sua atitude quanto suspeito em relação ao processo. E aí você, como advogado, vai ficar de braço cruzado sabendo que é a testemunha mais importante do seu processo? Não.
Então, assim, vai olhar para o juiz e falar assim, olha, juiz, a sua decisão interlocutória foi indeferir a minha testemunha. O senhor tem toda a faculdade para isso. Mas eu quero que conste os meus protestos. Por que para toda vez que o juiz alegar e fazer alguma decisão interlocutória no processo, eu preciso fazer o quê? Alegar os protestos. É porque eu só vou poder recorrer desse agravo retido entre parênteses lá no recurso final. Então, vamos supor que eu estou lá pensando na morte da Bezerra e esqueço de constar os meus protestos quando o juiz indeferiu uma testemunha. Eu posso, lá em RO, recurso ordinário, que é o primeiro recurso cabível de sentença a quo, eu posso alegar lá, tópico 1, preliminar, cerceamento de defesa, e colocar, a testemunha era isso, aquilo outro, parará, parará, e o juiz indeferiu? Posso? Não. Então, o que você precisa gravar? Que toda decisão interlocutória neste trabalho não é passível de recurso, de imediato. Mas eu posso reiterar essa conduta que eu não gostei no RO, que é no recurso principal? Pode, ok? Então, a primeira regra, as decisões interlocutórias de trabalho são irrecorríveis de imediato. Não adianta eu querer ligar para o tribunal para mandar ouvir minha testemunha, porque eu só vou poder alegar isso em recurso ordinário. Mas existem 3 exceções que eu vou poder recorrer diretamente para o tribunal quando acontecer isso aqui, ok? Então, via de regra, não cabe recurso de decisões interlocutórias. Eu só vou poder me recorrer se constou meu protesto no momento que deu a questão do indeferimento, que eu vou poder reiterar somente em recurso ordinário. Mas existem 3, presta atenção, 3 decisões interlocutórias que são passíveis de recorribilidade, ok? Que é o que vai cair na sua prova. Primeira decisão que pode ser recorrida, embora seja uma decisão interlocutória. Quando a decisão de um tribunal regional do trabalho contrariar súmula e orientação jurisprudencial do TST. Então, a primeira exceção, se o juiz, no meio da audiência ou no meio do processo, indeferir alguma situação do seu processo, mas esse seu direito está assegurado através de súmula ou OJ, essa decisão do juiz ela é contrária a esse tipo de situação? Ela é. E aí, se ela for contrária à súmula e OJ, é passível de recorrer imediatamente dessa decisão. Então, a primeira exceção ao princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias é quando a decisão de um juiz contrariar súmulas do TST e OJs do TST, ok? Quando um tribunal regional do trabalho contrariar súmulas e orientações jurisprudenciais do TST. Isso é fato, é a primeira exceção. Segunda exceção, suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo tribunal. Então, quando a decisão do juiz for suscetível, for impugnável pela parte para o mesmo tribunal, ou seja, eu me recorrer dessa decisão para o mesmo tribunal, eu posso sim recorrer de imediato dessa decisão interlocutória. Essa é a segunda exceção. Primeira, quando a decisão de um tribunal regional do trabalho contrariar súmulas e OJs. Segunda, quando essa decisão for suscetível de impugnação mediante recurso para o próprio tribunal, ok? Mas o que mais cai na sua prova é a última, ok? E como que ele cai na sua prova? Ele cai em forma de pegadinha. Olha para cá. Quando acolhe exceção de incompetência territorial com a remessa dos autos para tribunal regional distinto daquele que se vincula ao juiz excepcionado consoante o exposto do 799. Nossa, não entendi nada, né? Se a gente for ler assim e falar, calma, vai para onde, sobe para onde? Olha o que acontece. A última exceção é a que mais cai na sua prova, porque ele te dá um caso esdrúxulo, e você vai saber se você vai poder alegar para o juiz ou não de imediato. Vamos supor, uma parte entra com processo judicial em Mato Grosso, ok? Ele entrou com processo judicial em Mato Grosso. Só que ele trabalhou no Rio de Janeiro. Aqui ele trabalhou.
aqui ele ajuizou a RT, que é a reclamação trabalhista, ok? Pela regra da CLT, qual é o local, ok, que ele deveria ter interposto a ação trabalhista dele? Daqui a pouco a gente vai aprender. Via de regra, ok, eu vou interpor pela competência territorial o local de prestação de serviço. Então, aqui, ele prestou o serviço no Rio de Janeiro, mas protocolou a ação aonde? Aonde? No Mato Grosso, ok? Tem alguma coisa errada? Tem. Então, quer dizer que eu vou ter que trazer todas as minhas testemunhas do Rio de Janeiro, advogado, pegar um ônibus, escrever assim, turma do processo tal, e vir para o Mato Grosso se defender? Ou eu tenho algum remédio e falo assim, peraí, juiz, está errado, manda para cá. Tem um remédio, e esse remédio é aquela questão, a última questão que eu coloquei ali, que é a recorribilidade dessa decisão quando, ok? Olha lá. Acolhe exceção de incompetência territorial. A gente sabe que exceção é aquela ação que eu vou interpor fora aquela ação já posta, dizendo para o juiz que tem alguma irregularidade processual. Lembra de exceção de incompetência absoluta, exceção de incompetência territorial? Essa aqui é a modalidade que eu tenho que falar para o juiz. Falo para o juiz, nem começa o processo aqui que está errado. Manda todo esse processo para cá, que aqui que é a competência originária efetiva. Então, nessa causa aqui, exceção de incompetência, e aí ele coloca relativa, que eu faço questão de colocar relativa, territorial, quer dizer o seguinte, por que é relativa? Aí eu entro numa coisa que eu sempre faço questão de explicar para não ter dúvida. A gente sabe que MPF é competência absoluta. Quem é meu aluno, eu faço questão de sempre explicar isso para não ter dúvida. Quando for matéria, pessoa e função, é competência absoluta. Ou seja, não protocolei no lugar correto, acabou, a ação é anulada, ok? Ela tem que sair de circulação porque ela não obedeceu o regramento específico. Já a competência relativa, que é valor e território, ou seja, VT, valor e território, ela é relativa por quê? Se ela não for alegada no momento oportuno, ela é prorrogada, ou seja, se torna competente, ok? Então, nesse caso aqui, quem era a pessoa competente para ajuizar o local? Rio de Janeiro. Mas eu interpus aqui no Mato Grosso, ok? O que o advogado lá do Rio de Janeiro fez? Ele entrou com uma exceção. Ok? Uma exceção de incompetência territorial, e eu vou repetir de novo, relativa. Dizendo, juiz, espera aí, você manda esse processo para o Rio de Janeiro, porque aqui a competência territorial é do local de prestação de serviço. E ele prestou o serviço aonde? No Rio de Janeiro. Então, quer dizer que esse advogado que entrou no Mato Grosso, ele vai ser obrigado a quê? A se mudar para cá ou a atuar no Rio de Janeiro? A atuar no Rio de Janeiro. Como assim, professora? E aí a questão continua. Toda vez que o juiz, ok, através de uma exceção de incompetência territorial relativa, manda o processo para tribunal distinto, ou seja, ele vai mandar o tribunal, não é para outro TRT? Não é? TRT do Rio de Janeiro, TRT do Mato Grosso? Não é distinto? Alguém precisa fazer alguma coisa aqui, concorda comigo? Ou você vai esperar o processo ir para cá, para depois alegar, está errado. Ele já prestou serviço no Rio de Janeiro, mas por último ele prestou no Mato Grosso? Você vai fazer isso? Não. Aí olha o que a súmula diz. Toda vez que uma decisão que acolheu, ou seja, deferiu, ok? Deferiu a exceção de incompetência territorial, com a remessa dos autos para Tribunal Regional Distinto, foi ou não foi distinto? Tribunal Regional Distinto, daquele a que se vincula o juiz excepcionado, ou seja, não é vinculado aquele que teve o contato primeiro com o outro juiz, cabe a decisão de recorribilidade dessa decisão interlocutória. Por quê? Porque o prejuízo seria muito maior, é ou não é? Do que eu esperar o processo vir para cá, para depois alegar alguma coisa para voltar. É ou não é? Então, o que o juiz faz? O Rio de Janeiro fez uma exceção de incompetência territorial no processo do Mato Grosso. O juiz acolheu dizendo, manda esse processo para o Rio de Janeiro, está errado. E aí você vai esperar voltar? Não. Porque você sabe que esse caso
é o terceiro caso que eu posso recorrer dessa decisão que foi interlocutória. Justamente para provar para o juiz que ele, sim, pode ter trabalhado no Rio de Janeiro, mas, por último, ele trabalhou em Mato Grosso, ou seja, permanece o processo aqui, não envia. Então, é esse tipo de casinho que vai cair na sua prova. Ele não vai cair de forma assim. Transferência, a exceção, acolhe a exceção de competência territorial relativa. Não. Ele vai te dar esse casinho que eu disse. Fulano de tal, trabalhou na empresa tal, no Rio de Janeiro durante o período X, Y, Z. Ok? Posteriormente, ajuizou uma ação no Mato Grosso. Ok? Você, como advogado, o juiz acolheu a exceção de incompetência territorial relativa. Você pode fazer alguma coisa? Aí vai ter lá, A, não pode, porque já precluiu o seu direito. B, não pode, porque, em via de regra, as decisões interlocutórias são irrecorríveis. Ou C, pode, uma vez que é uma das causas que eu posso recorrer de uma decisão interlocutória. Deu para entender como que a prova da ordem cobra? Ela não quer saber se você sabe os requisitos de cor. Ela quer saber se você sabe manusear esse direito dentro de um caso prático. Ok? Então, presta atenção aqui, porque a prova da ordem ela não vai cobrar dessa forma. Ela vai cobrar daquela, de caso prático. Ok? Então, para a gente recapitular. Via de regra, as decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato. Não posso recorrer. Proibido recorrer, salvo 3 exceções. Quando a decisão do Tribunal Regional do Trabalho contrariar súmulas, só súmulas? Súmulas e OJs do TST. Segundo, quando for suscetível de impugnação mediante recurso para o próprio tribunal. E a última é quando acolhe a exceção de incompetência territorial, ok? Territorial, com a remessa dos autos a tribunal distinto, ok? Essa que são as 3 exceções que vão cair na sua prova, justamente de acordo com o caso prático. Tá difícil? Não? Próximo. Princípio da extrapetição, para a gente passar já mais para a matéria processual. O princípio da extrapetição, presta atenção aqui, para você não errar. Vai até ser estranho falar isso para vocês. É a maneira que o juiz tem de dar um pedido para você sem você ter pedido. Tem lógica isso? Ou seja, você não pediu X, mas o magistrado vem e te dá X. Isso pode? Pode? Extrapetita? Pode não? Não. Nem citra, nem ultra, nem extrapetita. Concorda comigo? A gente sabe que o CPC, tanto a questão ultra, citra ou extrapetita é proibido pelo judiciário. Só que aqui, na Justiça do Trabalho, é autorizada a extrapetita. O que é a extrapetita? Olha o legal. Você não pede, mas eu sou um bonzinho, eu vou e te dou. Quer dizer, então, professora, que se ele não pediu o dano moral, o juiz achar que tem um dano moral, ele pode dar? Não, aí ficaria muito fácil. Então, presta atenção aqui. O princípio da extrapetição é o caso seguinte. Via de regra, o juiz pode, sim, julgar além do que for pedido, desde que previamente previsto e autorizado por lei. Como assim, professora? Se eu estou lá fazendo a minha peça processual, eu acabo esquecendo de colocar juros e correção monetária. Ok? Ou seja, eu pedi o valor X e Y e esqueci de colocar com correção de juros e correção monetária. Pode o juiz determinar que seja feita a questão dos juros e correção monetária desse valor? Pode. Ele está julgando extrapetita? Tá, porque você não pediu isso. Tá ou não tá? Tá. Só que aqui na CLT, no processo de trabalho, ele é autorizado a fazer isso desde que, não por faculdade dele, mas desde que esteja autorizado e previsto em lei. E isso é um dos casos. Segundo, vocês aprenderam direito processual, direito do trabalho, a questão da estabilidade. Tá claro isso? Estabilidade? Existem alguns casos que no direito do trabalho as pessoas podem ser estáveis no emprego, ou seja, não são passíveis de demissão, salvo justa causa. A pergunta é, vamos supor que eu estou grávida, ok? E eu trabalho aqui no LAC. Vamos supor que eu tenho um contrato de vínculo empregatício com o LAC, ok? E aí eu estou aqui no LAC trabalhando há mais de 10 anos
e eu fico grávida. Qual é o período estabilitário que eu tenho? Prazo. Qual é o período de estabilidade que eu tenho? 120 dias? 4 meses? 5 meses? Ah, tá. Olha só. Tem muito aluno meu que confunde 4 meses, 5 meses, 120 dias. Por quê? 120 dias é para licença maternidade. 120 dias, não é 4 meses. 120 dias licença maternidade. E 5 meses estabilidade, ok? Então, eu tenho qual o período que eu tenho de estabilidade? 5 meses, ok? Esquece a licença maternidade. E aí, eu sou mandada embora, ok? Estou com 5 meses de gestação, eu sou mandada embora. Tem algum remédio efetivamente processual trabalhista que eu posso fazer? Posso entrar com uma ação trabalhista. E aí, nessa ação trabalhista, quando eu entro, eu vou requerer o quê? A indenização. É ou não é? Qual que vai ser a indenização? Durante todo o meu período de gravidez, dinheiro, ok? Mais 5 meses após o parto, porque a estabilidade é conta a partir do parto até 5 meses. Então, eu vou requerer 4 meses, que eu estava de 5, e vou requerer mais 5 da estabilidade, ok? E foi isso o meu pedido principal. Indenização, tendo em vista a demissão por estabilidade no período gestacional. Beleza? Só que, quando foi a sentença, o juiz me deu uma sentença aí, lá no meu 7º mês de gestação. Vamos supor que seja um absurdo. Em 2 meses ele já fez a audiência e sentenciou. Ok? E na sentença, ele falou o seguinte: indefiro o valor de indenização, mas converto em reintegração. O juiz pode fazer isso? Pode. Ok? Mas, professora, calma aí. O meu pedido foi de indenização. Como é que ele pode julgar extra petita e me dar uma reintegração? Ele pode isso? Pode. Porque está previsto na própria CLT. Então, toda vez que o juiz der algo a mais, um pedido a mais a você, você precisa verificar se esse pedido é efetivamente autorizado pela própria CLT. Se não for autorizado, ele julgou extra petita e não pode deferir esse tipo de pedido. Por isso que é o princípio da extrapetição. E aqui eu coloquei os requisitos e as situações que podem ter a questão da extrapetição. Ok? Depois vocês leem para ter mais tempo para estudar. E o último princípio, o princípio da primazia da realidade. Esse aqui nada mais é que a Justiça do Trabalho ela prevê um direito do empregado de provar todos os seus direitos, quanto também do empregador. Só que aqui ela não vai ficar adstrita à forma determinada pela lei processual civilista. Aqui, eu não quero saber sobre a forma, qual é a prova mais contundente, ou qual é a prova maior no processo. Aqui eu preciso fazer o quê? Analisar a verdade. Exemplo. Eu trabalho numa empresa das 8 às 17, ok? E aí, toda vez que eu saio da empresa, eu vou lá, bato o meu ponto e volto a trabalhar, ok? O meu ponto está correto? Tá, porque se eu bato meu ponto às 17 horas, começo às 8, está correto. E aí eu volto a trabalhar. E aí sempre tem uma pessoa que verifica essa função, de eu bater o ponto e voltar a trabalhar. A pergunta é, essa pessoa geralmente é a tia do café. Tá claro, tia do café? Aí, no dia da audiência, eu estou requerendo hora extra, porque eu trabalhava das 5 às 9, hora extra. A empresa faz o quê? Ela junta o cartão de ponto. Falou, olha, ele nunca fez hora extra. Aqui, ó, as horas extras que ele fez, geralmente a gente pagou, ele nunca realizou. Eu posso levar uma senhora, uma pessoa, uma testemunha, tentando desconstituir esse documento? Pode. Não é que a testemunha é mais importante que documento. Eu já vi empregador falando para mim, mas o trabalho sempre vai na conversa de testemunha, de gente, e esquece de documento. Não é isso. Aqui na primazia da realidade, a Justiça do Trabalho ela não vai ficar verificando documentos ou não. Ela sempre vai trazer o quê? Ela quer saber a verdade fática do processo. Ainda que uma testemunha consiga desconstituir um documento que já está no processo. Então, aqui a primazia da realidade nada mais é que a verdade dos fatos impera sobre qualquer contrato formal. Ou seja, caso haja conflito entre o que está escrito e o que ocorre de fato, prevalece o que ocorre de
fato. Então, se porventura essa senhora falar que não tinha, hora extra, o que vai prevalecer, o documento ou a testemunha? Não. Lembra que eu falei que uma não é mais importante que a outra? Nesse caso, o juiz vai verificar qual é a verdade do processo, qual é o fato específico. Se ele verificar que essa senhora está mentindo, porque nem nesse horário estava lá durante esse período de trabalho, quer dizer que ela mentiu e o fato continua como documento, ok? Então, não vai cair na pegadinha no sentido de que sempre uma testemunha vai estar certa. Não é isso. Esse princípio não quer dizer isso. O princípio quer dizer o quê? Que na verdade formal e na verdade real, o juiz vai precisar sempre verificar o quê? A verdade dos fatos, que é a verdade real, ok? Para a gente começar agora uma parte mais tranquila de se aprender. Agora, a gente já passou por conceito, autonomia, princípios. A gente começa agora a falar sobre a organização do trabalho. Professora, essa matéria já caiu na questão de perguntas da FGV? Já. E aí ela cai de forma do jeito que está previsto no artigo. Aqui não tem muito o que fazer diferente, tá? Aqui não é caso prático, aqui é caso conceitual. Cai dessa forma. A Justiça do Trabalho, a própria regra trabalhista, determina que a gente tem 3 órgãos específicos para dar esse respaldo de direito do trabalho e processo de trabalho, que são varas do trabalho, tribunais regionais da região e Tribunal Superior do Trabalho. Então, pela organização administrativa, são órgãos da Justiça do Trabalho, tanto o TST, o TRT e o Juiz do Trabalho. O juiz do trabalho é o juízo AQUO, aquele inicial, originário. O TRT é a instância superior à vara do trabalho, que é Tribunal Regional do Trabalho. E o TST é o órgão supremo no ramo trabalhista, ou seja, é o órgão superior a todos os outros órgãos. Isso cai na sua prova? Não. Dessa forma fácil? Não. Vai cair na sua prova a constituição desses tipos de órgãos públicos. E a pegadinha aqui vai rolar de uma forma que você vai ficar até surpreendentemente incomodado, porque é isso que a prova da ordem vai fazer. Sabendo que você vai ter tantas questões para resolver, e você às vezes está cansado ou está desatento, um número que ela altera já acaba com a questão. Então, esse tipo de informação aqui, que é a organização da Justiça do Trabalho, você precisa estar atento, porque se você não entendeu ou não gravou, que seja, você vai escorregar na questão, ok? Primeiro, como que é composto o TST? O TST é o órgão supremo da Justiça do Trabalho, e ele é composto da seguinte forma, ok? Agora você vai grifando de acordo com o que eu estou grifando aqui no quadro, ok? 27 ministros. O TST, ele é obrigado a ter 27 ministros em atuação. Aqui não é um limite de tanto a tanto. O TST tem que ter 27 ministros. Isso é fato. 27 ministros, ok? Como que esses ministros chegam até lá? Ou seja, de que forma eles chegam até lá? São brasileiros, né? Com mais de 35 anos, olha o prato cheio da FGV, com mais de 35 anos e menos de 65 anos. Por que eu estou grifando dessa forma? Que você vai ver que existe diferença entre TST para TRT. E aqui que a pegadinha começa de uma forma estupenda. 27 ministros, ou seja, tem que ter, é integral, 27 ministros, com idade entre 35 a 65 anos. Até então, está tranquilo. Aí a gente começa a pegadinha maior. Nomeados pelo presidente da República. Aí que começa a pegadinha. Aqui, o presidente da República, ele que escolhe, ele que indica ou ele que nomeia? Tem diferença de indicar para indicar ou para indicar, não, nomear e indicar? Tem. Aqui, o PR, que é o presidente da República, somente vai lá e fala assim, parabéns, se tornou ministro. Deu para entender? Aqui ele não vai escolher, aqui ele não vai julgar, aqui ele vai nomear. E aqui, como eu já vi, não é PGR, não é presidente do TST, como eu já vi em questão da ordem. É presidente da República. Então, vai ser nomeado pelo presidente da República.
Aí ele colocou aqui na questão, após a aprovação por maioria absoluta. Quando a gente estuda constitucional, a gente sabe que isso aqui é um prato cheio, é ou não é? E aí eles começam aquela brincadeira sem graça. Relativa absoluta, é ou não é? Aqui é maioria absoluta. E aí outra pegadinha, do Senado Federal. Professora, sério que tem tudo isso de pegadinha? Sério. Ele vai alterar o tanto de ministros, ele vai alterar a idade dos ministros, ele vai alterar a maioria da votação do Senado, e ele vai alterar principalmente, que isso é de praxe, isso eu já até sei, ele altera o órgão que vai aprovar. Eu já vi Congresso Nacional, eu já vi Câmara dos Deputados, e o certo seria Senado Federal, ok? Então, aqui, pelo TST, lembrando, Tribunal Superior do Trabalho, eu tenho que ter 27 ministros. E aí, o que eu preciso lembrar da idade? A idade eu preciso pensar o seguinte, os ministros são os caras mais velhos, os caras mais tops do direito do trabalho. Então, eles precisam ser mais velhos. Então, você, de 35 anos a 65 anos. Mas como eu sou o top, como eu sou o cara, eu preciso ter um certo tipo de indicação, ou seja, de votação. E quem vai fazer essa votação em relação à minha pessoa vai ser o Senado Federal. Então, o Senado vai lá, te indica, vota em você por maioria absoluta, ou seja, todo mundo tem que estar de acordo com você. E depois disso, vem quem para te nomear? O presidente da República, ok? Então, essa regrinha você precisa saber. Isso é o TST. Agora, o TRT, para saber como que cai na sua prova. O TRT, artigo 115 da Constituição Federal. O TRT é composto de, no mínimo, aí que está a pegadinha. 7, tá certo? Se eu falar 7, não. Tá certo eu falar 12? Tá certo? Não. Aqui, a questão, ela vai te perguntar se é, no mínimo, 7. Ou se é 7, ou pode ser 8. A tua questão, ela vai cobrar de forma legalista. Ou seja, para eu ser juíza do trabalho como desembargadora, eu preciso ter, no mínimo, 7 juízes. Ok? No mínimo. Se você esquecer desse no mínimo, tem diferença? Gritante. Então, aqui no TRT, eu preciso ter, no mínimo, 7 juízes, ok? Com mais de 30 anos e menos de 65 anos. Uma dica. Por que eu preciso gravar só a primeira parte da idade? Não preciso gravar 65 anos. Aí a gente entra no direito administrativo. Porque todo agente público, para ele se aposentar, independente da idade, ele precisa estar pelo menos 5 anos na atividade pública. Então, vamos supor, se eu entrar com 65 anos, com 60 anos, eu consigo praticar os 5 anos? Consigo, claro. Se eu entrar com 65 anos, eu consigo praticar os 5 anos? Consigo, porque até 70 anos, lembra a compulsória? A aposentadoria compulsória, eu tenho 5 anos ou não tenho? Tenho. Mas se eu entrar com 70, eu posso usufruir por mais 5 anos de atividade pública? Não, porque daí vem quem me barrando? A aposentadoria compulsória. Então, por isso que qualquer agente público, ele só pode usufruir da atividade pública para se aposentar e deve no prazo de 5 anos. Entrei hoje com 65 anos. Quer dizer que eu só vou trabalhar 5 anos e vou me aposentar como ministra? Isso mesmo. Porque eu preciso ter esse prazo de 5 anos na atividade pública. Por quê? Porque eu tenho a aposentadoria compulsória. E aí, coisa que a gente não falou de direito administrativo, a gente sabe que a aposentadoria compulsória, ela existe em 75 anos para outras pessoas, lembra? Que a gente teve a PEC da Bengala, que foi utilizada já? A PEC da Bengala foi autorizada e ela falou o seguinte, olha, a a aposentadoria compulsória vai até agora aos 75 anos, ok? Só que como não vem nenhuma lei regulamentadora, só foi aplicado pelos ministros do STF. Então, os ministros do STF podem ter até 75 anos e a gente, como somos réis mortais que ainda não tem nenhum certo tipo de lei regulamentadora, permanece os 70 anos, ok? Então, por isso,
que aqui eu só preciso gravar a primeira idade, porque sempre vai ser menos de 65 anos. Mais que isso não pode por conta da aposentadoria compulsória, ok? Próximos, nomeados pelo presidente. Por que eu fiz questão de colocar só presidente aqui? Aqui, nesse caso aqui, do TRT, ele vai ser nomeado também pelo presidente da República, ok? Aqui não é o presidente do TST, aqui é o presidente da República. Só que tem um porém. Qual é a diferença desse para esse? Esse aqui, eu não preciso da aprovação de ninguém. Esse aqui, perdão. Do TRT, eu não preciso da aprovação nem de Senado, nem de Câmara, nem de Assembleia, nem de nenhum lugar. Já para o TST, eu preciso da aprovação da maioria absoluta do Senado. Aqui, o presidente da República só vem e fala assim, esse está nomeado. Esse está nomeado. Já aqui, não. Ele vai olhar para o Senado. Senado, quem que você aprovou aí? Fulano. Então, vem cá que eu vou nomear. Ok? Então, aqui, no TST, eu tenho a aprovação por a maioria absoluta do Senado, e aí que vem o PR e nomeia. E aqui no TRT, eu tenho o PR que só vem para nomear. Qual é a diferença do TST para o TRT? Primeiro, a quantidade, que aqui é no mínimo 7, e aqui é 27. Cuidado para não ter no mínimo. Nunca vi isso, tá? No mínimo, mas vai que dessa vez vai ter. Aqui é 27. Aqui a idade é 35, aqui é 30. Aqui é nomeado pelo presidente da República, aqui também. Aqui tem que ter aprovação do Senado Federal por maioria absoluta, e aqui não precisa. E eu, por que eu coloquei quinto constitucional nos dois? Vocês já aprenderam sobre quinto constitucional, né? Lá na Constituição, a gente sabe que existem pessoas que podem adentrar aos tribunais superiores, tanto superiores quanto regionais, através do quinto constitucional. O que é quinto constitucional? Ou é um advogado indicado pela ordem para entrar como desembargador ou como ministro, ou é um membro do MP para entrar como desembargador ou ministro. É aquele prazo que a gente tem de 10 anos, de atividade jurídica, conhecido notório reputação ilibada, e aí eu entro no tribunal, tanto superior quanto regional, como ministro ou desembargador. Ok? Então, a pergunta é, se você advogou durante 30 anos, e agora você só advogou, e agora, depois de 30 anos de ter advogado, você resolve ser ministro do TST, você tem chance? Tem ou não tem? Sem estudar? Tem. Porque eu posso ter entrado pelo concurso, via normal. Ou eu posso ter entrado pelo quinto constitucional. Então, você tem duas opções. Ou você estuda para passar no concurso e já ser juiz, escalonando para desembargador, depois para ministro, ou você vira um advogado de reputação ilibada, com 10 anos de atividade jurídica, bem conhecido, que vai ser indicado pelo quinto constitucional para já começar como desembargador ou ministro. Você não começa como juiz, como todo mundo começou, você já começa como top, que é o famoso quinto constitucional. Ok? Próximo. Juízo do trabalho. Por que eu não falei do juízo do trabalho? O juízo do trabalho é aquele juiz monocrático, ok? Cuidado para não colocar na sua prova, se você for fazer segunda fase, de colocar juiz monocromático. Porque ele não é de uma cor, de várias cores, ok? Eu já cansei de pegar defesas de processo de aluno meu colocando monocromático. O juiz é de uma cor só, ele quis dizer isso? Não. É monocrático. Por que o juiz é monocrático? Porque ele emite uma ordem só, singular, individual. Por isso que é monocrático. O juiz do trabalho é o ingresso na carreira, que se dá através de concurso público, de provas e títulos, sendo necessário ser bacharel em direito, coisas que vocês já são ou vão ser, com 3 anos de atividade jurídica. Próximo. Se torna vitalício após 2 anos de cargo, ou seja, só pode perder o cargo, transitado, julgado e tudo mais. O cargo inicial é juiz substituto. Isso aqui interessa para a sua prova? Não, não vai cair na sua prova dessa forma. A única coisa que pode cair sobre esse conceito aqui é de direito administrativo, que não tem nada a ver com a nossa aula de hoje, que é o prazo que ele tem para se tornar estável, de que forma que ele entra no concurso público, o que ele pode ou não alegar, isso é mais administrativo, que não é o caso agora, ok? O que cai na sua prova da ordem em relação ao processo de trabalho é aquelas duas diferenças de TST para
TRT, ok? A gente começa agora a colocar um artigo que provavelmente, se não caiu, vai cair na sua prova, nem que seja agora ou futuramente. Como assim, professora? A gente começa agora a pontuar o artigo que provavelmente cai na sua prova. Só vi uma questão disso, salvo engano, não sei se foi 2017 ou 2016, sobre esse tipo de questão aqui, que é como eu vou entrar com o processo dentro da Justiça do Trabalho, ok? Recebida e protocolada a reclamação, ok? O escrivão, o secretário, dentro de 48 horas, já grifei aqui para deixar para vocês em aparência, remeterá a segunda via da petição ou do termo ao reclamado, notificando ao mesmo tempo para comparecer à audiência do julgamento, que será a primeira desimpedida depois de 5 dias. Professora, não entendi metade. Olha só. Quando você entra com processo na área civil, você entra com processo, aí ele vai para a distribuição, aí depois da distribuição ele vai lá para a atuação, depois da atuação ele vai para o gabinete, depois o gabinete juiz faz uma análise do processo, depois ele vai para a vara, aí ele manda citar, não é isso, dessa forma que utiliza do processo civil? Aí vai lá para a expedição de citação, aí manda o AR, é ou não é? Olha como que é a Justiça do Trabalho, isso tudo foi processo civil. Da Justiça do Trabalho, entrei com processo, a própria secretaria tem o prazo de 48 horas, 1 dia, 2 dias, para mandar a notificação para a empresa. E só. E aguardar a audiência. É ou não é célere? É ou não é informal? Então, por conta disso, o que cai na sua prova? Remetida ou protocolada a ação, qual é o prazo da secretaria para enviar essa petição inicial para você, reclamado? 48 horas. Não esquece, porque não é 2 dias, é 48 horas. Então, chegou lá na vara do trabalho, PJE, ok? Que é muito mais rápido ainda. Protocolei hoje. A secretaria viu que você protocolou hoje, ela tem um prazo de 2 dias para mandar a notificação. 48 horas, ok? Mandei hoje a minha inicial, a secretaria tem um prazo de 48 horas e manda a notificação para você quanto reclamado. E aí a pergunta é, por que está escrito 5 dias? Olha só o que a informação, a própria artigo te disse. Remeterá a segunda via da petição ou do termo ao reclamado, notificando ao mesmo tempo para comparecer à audiência do julgamento, que será a primeira desimpedida, depois de 5 dias. Então, olha só, se eu marcar uma audiência para o 3º dia, ou seja, primeiro dia, 24 horas, segundo dia, 24 horas, eu marcar uma audiência para o 3º dia, eu posso fazer isso? Não. No momento do envio do prazo de 48 horas, eu tenho que esperar o prazo de 5 dias para marcar a audiência, que é o tempo de você receber a notificação e contratar um advogado. Na prática, isso acontece? Não. Porque a gente tem o PJE. E o PJE faz e determina a audiência automaticamente. Você não é intimado da audiência. Você já sai, no momento que você protocolou, o processo já vem. Processo tal, vara tal, data da audiência tal. Então, o que a gente precisa saber? Protocolei hoje. Aqui é o protocolo. Qual é o prazo da secretaria? 48 horas. Então, eu só vou poder marcar a audiência depois de quantos dias? 5 dias. Então, aqui está o 1º dia, 2º dia, 3º dia, 4º dia, 5º dia. A audiência pode acontecer aqui? Não. Quer dizer que eu só vou poder marcar a audiência a partir de agora. Então, pode ser daqui 2 meses, 3 meses? Pode. Só tem que respeitar esse prazo de 5 dias da remessa do prazo de 48 horas pela secretaria, ok? Então, a primeira regrinha aqui, eu tenho o prazo de 48 horas para emitir a inicial para o reclamado e eu só posso marcar 5 dias depois a audiência de conciliação ou instrução, dependendo do caso. Agora, dias úteis. Próximo. A notificação será feita em registro postal com franquia, não cai na sua prova. Se o reclamado criar embaraços ao seu recebimento ou não for encontrado, far-se-á a notificação por edital, incerto no jornal oficial, no que publicar o expediente forense ou na falta afixado na sede da junta. Isso também não cai na sua prova. Agora, parágrafo 2º.
O reclamante será notificado no ato da apresentação da reclamação ou na forma do parágrafo anterior. Olha só, como a gente sabe que existe o ius postulandi, a gente sabe que a gente não precisa procurar um advogado para fazer a minha ação trabalhista. Concorda comigo? Só que, se eu não contratar um advogado, eu mesmo faço a minha petição? Não. Eu vou lá procurar a Justiça do Trabalho, vou até a secretaria e falo, olha, eu quero entrar contra um processo. O que eles fazem? Que a gente vai aprender daqui a pouquinho. Eles mandam vocês voltarem daqui 5 dias para reduzir a termo. Professora, como assim? Olha que legal. Você chega na vara e fala, olha, eu quero entrar com um processo tal contra a empresa tal. Antes de reduzir a termo a sua reclamação, ela vai ser distribuída. Olha que legal. Você vai lá e fala, empresa tal, empresa fulano de tal. Eu vou lá, faço um termo e distribuo. Ah, caiu na 5ª vara. O senhor volta daqui 5 dias para agora a gente redigir a termo. Para não ter nenhum certo tipo de suspeição ou indicação de qual vara é melhor, ok? Reduziu a termo depois de 5 dias, aí que ele vai ser notificado dos atos processuais. Então, o que você precisa saber? Quando a parte vai até a vara para fazer a reclamação verbal, primeiro é distribuída a ação. Distribuiu, caiu na vara tal, eu sou intimada a voltar no prazo de 5 dias a contar da distribuição para fazer a redução a termo. Está claro a redução a termo? Redução a termo é transformar o que você falou de forma oral em forma escrita. Próximo. Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação. Bem-vinda à reforma trabalhista. Agora a gente começa a ver o que está pegando aí, por isso que eu já coloquei até o quê? Até em vermelho. Isso aqui foi acrescentado pela bendita reforma trabalhista. O que você precisa saber aqui? Quando eu protocolo a ação, a inicial, a empresa já vai ser citada, ok? A pergunta é, eu posso desistir da ação? Depende. A própria informação já disse. Oferecida a contestação, perdão, esquece do oferecimento da contestação. Na citação, eu posso fazer a desistência da ação? Antes da notificação, posso. Mas eu já mandei citar. Agora eu posso desistir? Não. E a SLT disse que, se eu ofereci a contestação, ainda que eletronicamente, ou seja, pelo PJE, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação. É agora a nova regrinha que vocês já estão careca de saber no processo civil, veio agora feita através de um artigo na nossa CLT. Então, o que acontece agora? Que a gente já sabe isso lá no processo civil, se eu entrar com uma ação e a parte já for notificada, independente de ter sido citada ou não, eu posso desistir da ação? Não, se for citada somente com a anuência da parte contrária. E a CLT trouxe agora também um artigo que já estava previsto na CLT, no CPC, e trouxe para a CLT, que é, depois de oferecida a contestação, ou seja, a notificação, efetivamente, eu não posso desistir da minha ação. Salvo o quê? A anuência da parte contrária. Então, se a parte vier e falar assim, olha, excelência, também eu concordo com a desistência da ação. Você, como advogado, ok? Da parte reclamada, você vai autorizar a desistência da ação? Quero só ver até onde vocês sabem. Você, como advogado da reclamada, ok? Que vai anuir com a desistência da ação. Você vai concordar com a desistência? E aí? Por que você não vai concordar? Não é que isso é uma obrigação. Você, como advogado, você sabe que se eu desistir da ação, quer dizer que ainda ele pode protocolar outra. Pode ou não pode? Teve alguma sentença de julgamento, ou de improcedência, ou de procedência? Não. O que vai ter aqui? Somente uma extinção sem resolução do mérito. Posso entrar de novo? Posso. Você, como advogado, ok? Que já foi contratado para fazer a defesa, que já se preparou para fazer uma possível instrução processual, você vai concordar em desistir da ação? Ou você vai falar para o cliente, falar assim, olha, desistir da ação a gente não vai, mas se ele renunciar o direito, aí eu concordo.
É ou não é? Se ele renunciar, ele pode entrar de novo? Não. Agora, se ele desistir, pode. Então, por isso que, se você ofereceu a contestação, a parte vier até você e fala assim, olha, senhor, eu quero desistir da ação, o senhor concorda comigo? Você fala assim, não concordo porque você pode entrar de novo. Agora, vamos supor que você já está beirando o prazo prescricional. Vamos supor que amanhã é o prazo prescricional dos 2 anos. Ok? E a contestação for protocolada hoje. Você pode desistir? Pode. Porque se passar amanhã, já prescreveu todo o direito. Aí você vai concordar. Justamente porque a desistência, ela não julga o processo. Se ela não julga o processo, eu posso a qualquer momento voltar a requerer aquele direito. Agora, já na renúncia, foi julgado ou não foi? Não foi, porque o juiz não colocou a mão dele na sentença. Mas quer dizer que você renunciou o seu direito quanto àquelas verbas. Deu para entender agora? Mas o que você precisa saber? Na prática, é outros 500. Na sua prova, você precisa saber que depois de oferecida a contestação, só pode ser desistida da ação se tiver anuência da parte contrária. É meio que lógico, mas a própria CLT fez questão de acrescentar esse artigo aqui. Ok? Próximo. Competência da Justiça do Trabalho. Isso aqui, tá vendo como está colorido? Está colorido ou não está? Se está colorido, é muito importante. É extremamente importante. Se está colorido, você vai falar assim, meu Deus, preciso dar o máximo porque é importante. Aqui, a gente começa a entrar numa esfera bem interessante do advogado, que não é bastar saber o conhecimento do direito material, e sim saber aonde que você vai protocolar a sua ação. Aqui, no direito processual do trabalho, eu tenho algumas competências diferentes. E na sua prova, ok? Na sua prova, quem já fez prova de prova da ordem aqui sabe que isso aí é normal cair. Ou seja, é quase que aquele prato mamão com açúcar que a OAB sabe que ou você sabe a matéria ou você realmente dificultou e não entendeu nada. O que é competência da Justiça do Trabalho? Aqui na competência, a gente vai abarcar 2 competências. A competência absoluta e a competência relativa. Lembra que eu expliquei para vocês agora que eu sempre faço questão de colocar o MPF, que é a absoluta, competência absoluta, e o VT, deixa eu apagar depois direito isso aqui, e o VT, que é a competência relativa. E agora, por que eu preciso explicar isso para vocês? A competência absoluta, como eu já havia dito para vocês, é aquela que não cabe prorrogação. Protocolou errado, a matéria errado, a questão da funcional errado ou da pessoa, vai ter que ser extinta por conta de incompetência absoluta. Agora, a relativa é aquela que cabe um certo tipo de conversa. Por que conversa? Se o advogado da parte contrária não alegar no momento oportuno, eu continuo com a minha competência naquele local específico. Lembra do exemplo do Rio de Janeiro e Mato Grosso? Na competência relativa, se aquele advogado lá do Rio de Janeiro não tivesse alegado a exceção de incompetência territorial, tivesse ficado quieto, Mato Grosso se tornaria competente ou não? Sim, porque quando for de valor e território, a competência é relativa. Ou seja, qualquer causa de valores ou território, quando eu erro a interposição, a competência é relativa. Ou seja, se a parte contrária não alegar situação diferente, quer dizer que se tornou competente, prorrogou-se a competência. Agora, quando for MPF, matéria, pessoa ou função, é absoluta, não tem choro. Vai ser tirado o seu processo daquele local onde foi interposto. Ok? Matéria. Se é ramo do direito processual do trabalho, ou direito do trabalho, e eu interpor essa ação lá no TRE, Tribunal Regional Eleitoral, é incompetência relativa ou absoluta? Absoluta por conta da matéria. Deu para entender agora? Próximo artigo. Primeiro artigo, perdão. Aqui eu vou começar com vocês com a competência relativa territorial. Então, o artigo 651, coloca aí no seu caderno. Essa aqui é a relativa, ok? E a gente começa com a territorial. Por que territorial? Eu quero saber aonde que eu vou protocolar a minha ação.
ok? Não se ela tem matéria, se ela tem a pessoa, se ela tem função. Eu quero saber aonde que eu vou colocar o meu processo e vou interpor em Cuiabá, Várzea Grande, o local de competência, ok? Isso cai em prova? Cai, que é a maneira deles saberem se você tem pelo menos um mínimo de destreza para entender que isso aqui é importante até mesmo para o processo. Por que é importante? Você pode ser um advogado que tem conhecimento de toda lei trabalhista. Agora, se você não sabe aonde interpor a ação, é ou não é uma falta tremenda, uma falta tremenda? Porque você sabe que pode ou dar ensejo a se tornar competente outro juízo, ou dar ensejo a ser extinto sem resolução do mérito por incompetência. Ok? Para a gente começar, o artigo 651, ele dá no caput a regra geral da CLT em relação à competência territorial, que quer dizer o seguinte: o local de prestação de serviço do reclamante é o local, via de regra, correto para a interposição desse tipo de ação trabalhista. Então, exemplo. Se eu começar a colocar aqui no quadro, que é isso que cai na sua prova, por isso que fica confuso. Trabalhei no Mato Grosso, Cuiabá. Ok? Mas fui contratado em MT, mas contratado em Várzea Grande, ok? Aqui é contratado. Contratado, prestação de serviço, mas moro em Chapada. Claro que não vai ser tão tranquilinho assim, tá? Mas vai ser nesse nível. Fulano de tal, que mora na Chapada, resolveu prestar serviço na cidade de Cuiabá, assinando o contrato em Várzea Grande. Ponto. Determine local de protocolo de ação trabalhista territorialmente, ou seja, competência territorial relativa da prestação não, já dei até a resposta. Local de interposição da ação trabalhista em caso de possível ação. 2 pontos. Cuiabá, Várzea Grande, Chapada ou qualquer lugar que assim bem entender. E aí você vai falar assim, nossa, é muito fácil. Só que se você não entendeu que essa aqui é a regrinha, tá claro, né? Muito fácil. Ele não vai dar a regrinha. A sua OAB, ela não vai colocar assim, Cuiabá, tá muito fácil, Cuiabá. Ela vai colocar o quê? As exceções. E as exceções estão previstas no artigo 1º, 2º e 3º. Então, qual que é a regra geral? Ok? Regra geral. O local de prestação de serviço é o local competente para a interposição da reclamação trabalhista. Então, por essa regrinha que eu coloquei aqui no quadro, qual é o local? Cuiabá. Ok? Mas e se eu falar para vocês o seguinte? Eu fui contratada para ser caixeira, melhor, para ser viajante comercial para vender Herbalife, ok? Fui contratada para vender Herbalife de forma viajante, ou seja, eu vou ter que viajar sempre. Então, eu fui contratada em Várzea Grande, prestei serviços em Cuiabá, moro na Chapada e continuei. Prestei serviço em Rondonópolis, prestei serviços em Cáceres, prestei serviços em Sapezal. E aí? Aonde que eu vou poder interpor essa ação trabalhista? Local de prestação de serviço. Então, quer dizer que vai ser qualquer desse local, tá certo? Errado. E muito errado. Ok? E aí a gente começa a ver agora a primeira regrinha da sua exceção. Primeira regrinha não. A exceção da primeira regra, que é a prestação de serviço, local de prestação de serviço. Então, presta atenção aqui, para depois a gente já ficar ciente do que cai na sua prova. Primeira regra, local de prestação de serviço. Primeira exceção, e eu vou grifar aqui no quadro. Quando for parte indicídio, agente ou viajante comercial, quer dizer o seguinte, quando o empregado for agente comercial ou viajante comercial, a regra para ele, onde vai ser protocolada a ação, vai ser diferente, é ou não é?
Então, a questão, ela não vai colocar assim, fulano vendia Herbalife nas empresas X e Y. Ela vai ter que te dar a seguinte frase. Fulano vendia a Herbalife na cidade tal, 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 sendo agente comercial ou viajante comercial. E aí sua cabeça fala assim, agora entendi. Ok? A questão ela vai te dar esse tipo de indício. Então, quando for o empregado agente ou viajante comercial, não se aplica a regra geral, que é o local de prestação de serviço. Aplica-se a exceção. E a gente tem a exceção nesse seguinte caso. Primeiro, a competência será de uma das juntas de localidade juntas. Por que eu não gosto de colocar isso aqui, mas está previsto na sua CLT? A gente sabe, e quem foi meu aluno sabe que não existe mais juiz classista e não existe mais juntas de conciliação. Agora tem o juiz do trabalho e eu tenho o quê? Varas do trabalho. Então, embora está previsto na sua CLT juntas de conciliação, a questão da alteração foi na Constituição Federal. Então, por isso que a sua CLT não foi alterada. Então, você vai ler, competência será da vara do trabalho, ok? Porque isso foi uma emenda constitucional 19 de 99 que alterou a Constituição. Então, a competência será da vara do trabalho da localidade em... Aí ele começa a dar. Primeira regra. A empresa tenha agência ou filial, ok? Agência ou filial. E a esta o empregado esteja subordinado. Então, a primeira regra, olha para cá. Ele foi contratado em Várzea Grande, agente ou viajante comercial, ok? Prestou um serviço em Cuiabá, Rondonópolis, Cáceres, Sapezal e mora na Chapada. Aonde que ele vai interpor a ação aqui? Ainda não tem como você saber. Por quê? Porque a regra é cumulativa. Ele disse que vai ser no local onde tiver agência ou filial. Eu te disse aonde que tem de agência e filial aqui? Não, agora eu vou dizer. Em Sapezal tem uma agência. Ok? E aí, aonde que vai ser agora? Não. Agora começa a ficar mais puxado. Porque não é Sapezal. E agora começa a pegadinha da sua prova. Porque a questão diz que a empresa tenha agência ou filial e este empregado esteja subordinado. Então, eu coloquei a pegadinha aqui de agência, mas é a forma correta? Não é em Sapezal ainda. Por quê? Porque ele não está subordinado. E eu fiz questão de não colocar subordinado em nada, porque a gente vai para a segunda regrinha desse artigo. Então, presta atenção aqui. Quando for agente ou viajante comercial, o local onde eu vou protocolar a ação, em primeira situação, é no local onde eu tenho agência ou filial. Só que eu preciso estar subordinada a essa agência ou filial. Então, eu já dei aqui para vocês, dizendo que em Sapezal é a agência, mas eu não falei que ele está subordinado. E aí? Existe alguma resposta correta ainda? Não. E aí eu vou para a segunda exceção dentro da própria exceção, ok? E aí eu já grifei. Na falta, ou seja, ele não está subordinado a nenhuma dessas agências ou desses locais. Na falta, será competente a vara do trabalho da localização em que o empregado tenha domicílio ou aí eu posso escolher, ou a localidade mais próxima. Então, qual é a resposta correta? Qual é? Chapada. Você viu que estranho? Então, quando for agente ou viajante comercial, a regra geral para esse tipo de exceção é o local onde tem agência ou filial e que ele esteja subordinado a essa agência ou filial. Na falta dessa subordinação, na falta dessa agência, na falta de qualquer desses primeiros requisitos, aí que eu vou escolher entre o domicílio, que é onde eu moro, ou localidade mais próxima do meu domicílio. Aí eu posso escolher onde eu vou interpor? Aí eu posso escolher ou no local de trabalho ou na localidade mais próxima. Você deu para entender como que a questão da prova da ordem ela faz? Se você começar a gravar o artigo, você erra. Você precisa entender,
ok? Então, a regra geral é, nesse caso de agente ou viajante comercial, vai ser na empresa, no local da empresa ou da agência, no qual ele está subordinado. Faltou essa subordinação, eu posso escolher a agência filial? Não, ok? É isso que a prova te dá a pegadinha. Na sua prova, ele vai falar que a agência está lá em Sapezal, mas não vai falar nada de subordinação. E aí, é Sapezal? Não. Porque precisa saber tanto da agência filial em relação à subordinação. Calma aí que eu já vou terminar. E, por último, eu tenho a segunda exceção dentro da própria exceção. Se não for agência filial com subordinação, vai ser domicílio de quem? Do réu? Ou seja, lá em Cuiabá? Não, domicílio do autor ou localidade mais próxima, ok? Dia 4, a gente vai ter um domingo inteiro só de processo de trabalho. Aí eu vou trazer tanto os conceitos quanto as questões para a gente fazer, ok? Boa semana.